Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Resgatando Vidas podcast, produzido pela comunidade terapêutica Esquadrão da Vida. Eu sou Isabelle Castellari, assistente social e jornalista, e hoje nós conversamos com o Cristiano Correia de Souza, ele que tem uma vasta experiência na área da dependência química. Este é o nosso segundo episódio. Se você ainda não assistiu o primeiro, termina de assistir esse, depois procura aqui no nosso canal do YouTube. Nós conversamos no primeiro episódio com a psicóloga Fernanda Fernandes, falamos sobre família, mas de hoje está muito especial porque o pastor Cristiano, pastor, psicólogo, diretor do Esquadrão da Vida, também tem uma ampla experiência aí na área da dependência química, né? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast e eu quero que você se apresente melhor aí para o pessoal que nos acompanha. Bem-vindo. Maravilha, obrigado. Então, eu sou Cristiano Correia de Souza, já trabalho na comunidade há 16 anos, né? Então, é um bom tempo. Eu sou formado desde 2014 em psicologia, mas por profissão, né? Mas a vocação é o pastoreal, né? Então eu tomei uma decisão na minha vida de seguir a Jesus e através dessa decisão eu cheguei na psicologia com o intuito de reconhecer realmente a questão da doença, da dependência química, não só trabalhar a área espiritual, mas também a psicológica de extremamente importância, né? Também eu fiz o curso de especialização em terapia familiar sistêmica e também especialização em dependência química, né? Que bacana. Quem vê aqui o Cristiano todo sério, todo formal, não sabe a parte de humor que tem aí também, né? Ele gosta de contar uma piada, quem sabe aqui ao decorrer do podcast o pessoal aí vai conhecendo esse lado mais descontraído também, né? Mas, entrando já aí no tema da dependência química, né? Qual que é a importância e como que você vê hoje? Porque você tem uma história também com a dependência química, já, enfim, passou, talvez a gente entre aí um pouquinho para conversar sobre isso também. Certo. Então, hoje você tem uma experiência prática e uma experiência teórica também. Como que você vê a importância de conseguir unir essas duas coisas? O que me chamou realmente a atenção para estudar psicologia foi esse reconhecimento, né, da doença em si, né? E como que eu, como profissional, dentro de uma instituição, poderia agregar o conhecimento para ajudar aquelas pessoas que precisam realmente de uma mudança, né? Então, a parte da ciência do comportamento humano é de extremamente importância dentro do processo. Porque a gente não pode ter só boa vontade. A gente tem que entender realmente como que funciona o indivíduo e principalmente da questão da dependência, né? Então, primeiramente, é enxergar o indivíduo, que esse indivíduo está num contexto social, né? Reconhecendo o sistema familiar, reconhecendo aonde que ele está inserido, qual o processo que ele se encontra dentro da sociedade, quem são seus amigos, aonde que realmente ele convive. Então, todo esse aspecto do indivíduo é importante para realmente ter um diagnóstico seguro para fazer um tratamento adequado. Porque tem um indivíduo, tem um contexto social que ele está inserido e tem a droga, né? E essa substância, ela exerce algo afetivo na vida desse indivíduo. Então, cada indivíduo que chega na comunidade é um ser único, né, singular. Então é necessário a gente rever todo o contexto dele, né? O que iniciou no uso de droga, a idade dele, realmente qual a droga específica. Então é uma boa anamnese para ter um diagnóstico seguro, para realmente poder fazer um tratamento adequado. A gente sabe que a dependência química ela é um pouco plural aí, né? É muito relativo, cada pessoa é de uma forma, enfim. Mas hoje existem aí alguns pontos que podem fazer com que que leve a pessoa para a dependência química, algumas coisas que acontecem na vida dela que podem afetar e de fato ela desenvolver uma dependência? Então o fato é o indivíduo, né? Então pode ser um dos fatores aí muito forte é a questão familiar, né? Então, o convívio familiar, hoje a cultura ela é muito forte na questão de droga lícita, né? Então, às vezes as pessoas vão comemorar algo, a bebida está envolvida ali. E tem pessoas, realmente, a pessoa não nasce, digamos, com um símbolo lá, esse vai se tornar dependente químico. Ele pode vir se tornar dependente químico através do primeiro contato com drogas lícitas, né? Então, a grande maioria que chega na comunidade são pessoas que iniciaram dentro das suas casas, né? Com o tabaco, com o álcool, né? Daí conhece um tio que fuma, um primo, aí entra a maconha e por aí vai a substância. Mas
Um dos fatos ainda é relação familiar, que a relação familiar não é só a própria família, mas quem ele está aderindo ali como familiar, como sanguíneo. Pode ser também um amigo mais próximo que está exercendo um papel como talvez o irmão mais velho, e aí ele se identifica com aquela pessoa e aí começa o uso. Hoje existe, assim, uma receita para a família seguir e poder não ter problema com drogas envolvendo o filho, algum familiar? É o diálogo, né? Se não tiver um diálogo dentro da família, tem que conhecer quem anda com o filho, aonde que o filho vai, tem que dar liberdade, né? Um adolescente dá liberdade para ele, mas uma liberdade assistida. Né? E realmente dá uma olhada no quarto, mudança de comportamento, questão de apetite, na escola. São fatores que realmente é importante para a família estar vivenciando para que ele não inicie no uso de droga, né? Às vezes, os pais, principalmente, têm um medo, assim, eu não quero não ser amigo do meu filho, ou eu não quero que ele goste de mim. Isso, às vezes, até para suprir uma falta. O pai trabalha muito, a mãe sempre tá fora, e daí o tempo que tá junto, não quer ficar, entre aspas, pegando no pé. Isso pode ser um problema? Pode. E é como se, às vezes, a dependência química pode estar acontecendo, às vezes, no sistema familiar, como se fosse um elefante cor-de-rosa. As coisas estão acontecendo e às vezes a família não enxerga. Então a falta da afetividade, falta do amor dentro da casa, do diálogo, aproximação. O pai, ele vai representar o papel de pai, como a mãe representa, que tem característica de amigo. Mas ele é pai, ele tem autoridade, a mãe também tem. Então tem que reconhecer esses papéis também dentro do sistema familiar. E, às vezes quando esses papéis são invertidos, ou não existem essas fronteiras dentro do relacionamento familiar, pode ser ali um indício de algum uso de alguma substância, né? Ou algum outro problema psicológico. E entrando aí um pouquinho na questão de técnicas terapêuticas, até da comunidade terapêutica em si, hoje qual é a importância, o papel da comunidade terapêutica na sociedade? É extremamente importante, né? Porque é uma modalidade de tratamento, né? Então, a gente tem o CAPS-AD, que é o psicossocial, daí tem atendimento clínico, mas a comunidade terapêutica já é um ambiente familiar, já é um ambiente diferenciado. Então vai propor para esse indivíduo que ele consiga viver numa sociedade menos ampla, tendo suas obrigações dentro de um ambiente familiar, e ali ele tendo essas responsabilidades e reconhecendo também o problema da dependência. Então tem pessoas que realmente dentro de uma comunidade eles vão reconhecer ali a modalidade de tratamento. Que não é apenas o lugar, mas é o método de tratamento de comunidade terapêutica da relação entre os pares, porque lá eles vão se identificando. E conforme eles vão se identificando, da mesma maneira, as ferramentas são aliciadas dentro desse grupo e eles vão se fortalecendo um ao outro. A gente sempre fala na comunidade que é um processo de acolhimento, né? Então, não é um tratamento clínico, mas ali é um projeto de vida. Ou seja, a gente vai apresentar um novo projeto de vida para eles. E nesse novo projeto a droga não está envolvida. E aí são essas relações que vêm fortalecer o processo, né? Dentro de uma comunidade. E a motivação também do próprio profissional, né? E a gente exerce uma motivação nessas pessoas que chegam até nós, né? Então toda a equipe tem um fator motivacional, né? Tem autores uns teóricos de entrevista motivacional que ele traz os estágios de mudança. E um papel dos estágios de mudança é a motivação. Então não é perguntar se o indivíduo quer parar de usar droga. Pergunta é se você está motivado para mudar a sua vida. E através disso a gente não está sendo arbitrário em relação ao uso, ou dizendo que ele tem um problema de personalidade em relação ao uso, mas está mostrando para ele qual a motivação que ele tem para ter um processo de mudança. E a comunidade vai fortalecer isso, né, dentro do ambiente. E você também passou pela comunidade, né? Fez esse processo terapêutico. Queria saber, assim, um pouquinho desse teu processo ali de acolhimento. Como que foi essa experiência? Se você tem a lembrança do dia que você chegou no Esquadrão da Vida. Eita! Eu tenho. Não só a lembrança do Esquadrão da Vida, mas quando eu comecei a procurar, realmente ajuda, né? Então, infelizmente, eu comecei a usar droga com 12 anos de idade, né? Então, venho de uma família de pais separados e nesse momento entrou ali um amigo, né, que ofereceu uma substância. Então, no momento difícil da minha vida de separação, infelizmente a droga acabou entrando numa lacuna ali, no início da adolescência ali. E qual droga foi? Maconha.
Maconha. Cigarro e álcool em casa, né? Meu pai bebia. Mas nunca tinha usado, cigarro... começou usando a maconha. A maconha. Foi o primeiro contato com a droga, foi a maconha. Daí, depois, consequência, veio as outras drogas, né? Então, não tinha instrução dentro de casa sobre o problema das drogas em si. A gente escutava realmente que droga ia te causar mal, ia causar alguma coisa ruim. E, na realidade, você conhecia pessoas que estavam usando e você não via nada de ruim. Porque é progressivo, né? Então, no início, você não enxerga isso. É como uma sala apagada e, de repente, você não vê nada. E, de repente, acende essa sala, aí você começa a enxergar as coisas. Só que quando é acendida essa luz, já passou muito tempo, né? Então, eu comecei com 12 para 13, com 17, uso de cocaína, e daí eu me viciei na cocaína, né? Usuário de cocaína. E quando você usava a maconha, os teus pais tinham conhecimento? Descobriram, né? Descobriram. Mas daí já não tinha como, né? E às vezes também tem aquela... é a idade... uma fase, né? E alguns indivíduos pode ser, porque é o indivíduo e o contexto social, né? No meu contexto, estava muito envolvido a droga. Então, não tinha como eu digamos, parar da noite pro dia, ou alguém falar algo para mim parar de usar droga. Então, isso deu continuidade. E até então, a doença começou a se instalar, né? Aí, quando eu percebi, eu fiz meu primeiro tratamento em 2003, com 30 anos. Então, eu passei a adolescência, o início da fase adulta, né? Aí a maturidade adulta, com 25. Aí, com 30 anos, eu fiz meu primeiro contato com tratamento. Aí foi o hospital psiquiátrico lá em Curitiba. Aí, posterior a esse hospital, eu passei pelo CAPS também, CAPS AD, ou seja, eu passei pelas modalidades, né? Então, da rede, eu passei pelas modalidades até chegar no Esquadrão da Vida. E ali foi o diferencial, né? Até por conta, eu precisava de um ambiente para mim ter um projeto de vida. Não era só eu passar por um psicólogo, um psiquiatra ou tomar um medicamento. Eu já estava fazendo esse tipo de tratamento. Eu precisava realmente de algo que viesse me apresentar um projeto de vida. E é ali que foi algo que mudou, né? Virou uma chave dentro do Esquadrão da Vida. Foi acendida uma luz, né? E ali eu percebi que era a minha chance. E teve algum momento, assim, que teve essa virada de chave? Ou em alguns momentos foi, assim, muito difícil e você até já quis ir embora, pensou em desistir? Ou desde o começo você seguiu firme e foi até o final? Todos os processos terapêuticos que eu fiz, eu fui empenhado, assim, em realizar, né? Só que vem as recaídas, né? Então, quando vinha a recaída, eu já procurava ajuda novamente. Isso que foi o diferencial. Eu não deixava realmente... Através do meu primeiro processo terapêutico, eu não deixei a recaída me afastar do plano terapêutico. Então, eu dei sempre dando continuidade. E virou a chave no Esquadrão da Vida esse momento que eu estava vivenciando lá, né? Hoje, quem conhece o Esquadrão da Vida, hoje está totalmente diferente do que quando eu cheguei, né? Em 2006. Então, ali realmente foi uma virada de chave porque não tinha muita estrutura. Então, era aquela boa vontade mesmo. Realmente quem quer. E lá em 2006, quando você chegou, você tinha, por mais que pensa num plano de vida, monta um projeto de vida, você conseguiria pensar ou dimensionar tudo que você está vivendo e tudo que você tem hoje? Passava assim na tua cabeça que você poderia fazer tudo isso? Tanto que o projeto de vida ele começou a acontecer uns 3 meses depois, né? Do primeiro tempo foi os 3 primeiros meses, foi difícil. Até porque você não enxergava realmente o que ia acontecer para frente. Então não tinha possibilidade de você ver nada. Então é só realmente através da fé, né? E ali realmente foi o alicerce, né? A área espiritual, né? Então o ser humano ele necessita realmente entender essa área espiritual, né? Ele vê o ser humano como um todo, né? Então a psicologia ela demonstra realmente a ciência do comportamento humano e também a relação desse indivíduo com a espiritualidade. E não estou falando de religião, mas de espiritualidade em si, que são princípios, né? Esses princípios que realmente começou a fortalecer na minha vida, redirecionar valores. E aí veio fundamentando daí o plano, né? Aí que vem a proposta terapêutica. E aí minha madrinha, psicóloga, a doutora Dione, né? E os pastores, tanto o apóstolo Nelson como o pastor Rodrigo, vieram se encaixando as ferramentas, né? Tanto a doutora Dione como psicóloga, orientando sobre o projeto de vida. E aí realmente que fez a diferença, né? Retornar aos estudos. Aí a questão da psicologia ela já entrou
com essa questão de conhecer realmente a ciência do comportamento humano, né, que me deu uma virada de chave, que realmente se eu quisesse trabalhar na área da saúde, eu tinha que realmente conhecer essa área da psicologia, né? E quando você foi estudar, começou o curso e conforme foi passando, você foi conseguindo relacionar, assim, pensando, meu Deus, agora eu entendo por que acontece isso, ou por que isso leva a isso, enfim, conseguiu relacionar, assim, com toda a tua experiência e trajetória de vida? Até hoje, né? Até hoje. Porque a psicologia é muito ampla, né? De conhecimento. Então, tem muitos teóricos aí que vai trabalhar o indivíduo como um todo. Então, até hoje vai relacionando isso. E não só a questão de um diagnóstico, né? Não vou carimbar o indivíduo lá, você é isso, você é aquilo. Né? Tem que despertar nele os dons que ele tem. Né? Porque o indivíduo ele já vem sofrendo a dependência. Ele vai ter um diagnóstico, às vezes, seguro ali da dependência, pode ter uma comorbidade, isso pode acontecer. Então, sabendo realmente dessa questão da saúde psicológica, é importante encaminhar esse indivíduo para o ambiente de tratamento. Né? Vai tomar medicação, vai para o psiquiatra, e aí a gente consegue trabalhar o indivíduo como um todo. Então, essa relação, assim, a gente vai trazendo à luz, né? Vai dando direcionamento, essa ferramenta aqui vai ser legal adotar dentro da comunidade. Uma questão que é muito forte que eu trabalho com eles lá é habilidades sociais, né? Às vezes o indivíduo ele não tem a habilidade de lidar com as coisas da vida. Então, um emprego, né, relacionamento com família, essa dificuldade que ele tem de enfrentar os problemas, ele tem que ter habilidade social. Né? Então, muitas das vezes a pessoa acaba não tendo, vai perdendo essa habilidade com o tempo de uso de droga, sendo irresponsável. E aí, quando ele começa a ser responsável, ele tem que reconhecer também as suas qualidades que ele tem sociais. Né? De enfrentamento, né? Uma boa comunicação, ter contato com mais pessoas, sair do mundo da substância, porque o rito do uso de droga é muito forte. As pessoas às vezes conseguem deixar a droga, ele percebe que não é bom a droga, ele está motivado a mudar, mas às vezes os rituais aparecem. Então são raves, são churrasco, festas, né? Então todo esse ritual é muito forte para eles. Então às vezes a pessoa quer deixar a droga, mas ele não trabalha esses rituais, né? E aí que vem a questão da habilidade social, né? O quanto que ele vai ter a habilidade de lidar com a oferta do uso. Né? Hoje, em qualquer lugar que você vai, a bebida está envolvida, nos grandes centros as drogas, né? O crack hoje está inundando os grandes centros, então está muito próximo. Eu sempre falo lá que a distância é um braço, né? É muito perto para a pessoa voltar a beber, usar droga. Então, as estratégias tem que ser de 30 centímetros aqui, tem que estar muito próximo da pessoa. E você acha que essa questão da relação social, dos laços, da oferta, pode ser a principal dificuldade para quem quer procurar ajuda ou até mudar de vida? Sim. É uma das principais, né? Porque são as pessoas, né, que são envolvidas ali. Então, às vezes eu tenho um conhecido lá que, né, ele tá usando droga ainda, eu saio de um processo terapêutico, mas eu ainda gosto de ir na casa dele. Eu chego lá, ele tá usando droga. Ou ele tá bebendo, ou tá fumando. Então, de repente, ali são os gatilhos que podem levar esse indivíduo para o uso novamente. Então, ele vai sair de um ciclo social e vai ter que ter um novo fator de proteção social. E aí que realmente vem a questão, né? Quem que vai ser o meu amigo? Quem que vai ser aquelas pessoas que eu vou conviver? E é isso uma das coisas que traz ansiedade para ele, né? E fazer algumas escolhas também, né? Diariamente, né? E realmente se inserir novamente na sociedade sem uso. Numa sociedade que a droga tá presente, né? E você fez lá teu processo, quando você terminou, foi tranquilo esse retorno, essa ressocialização? Para você, assim, na época, quais foram as principais dificuldades ou você conseguiu ir lidando muito bem com tudo que foi acontecendo? A gente tem as nossas crises, né? Todos têm, né? E, assim, o mais difícil foi a parte social, né? Tinha um momento que eu estava sozinho em casa, na época você era mudou solteiro. De cidade também, mudei de cidade, né? Era solteira, então finais de semana às vezes eu estava sozinho em casa. É uma pessoa que sempre saía, sempre estava envolvido com alguma coisa, e aí realmente a gente percebe ali o quanto a gente precisa do outro, né? E aí foi estabelecendo, então meu vínculo era a instituição. É isso que eu sempre falo para eles, você tem que ter o vínculo na instituição, num grupo terapêutico. E aí a participação de grupos sociais, né, de proteção, que nem a igreja, viés de célula,
aí o grupo terapêutico, o próprio Esquadrão da Vida, pessoas de recuperação, outros grupos de AA, DNA, que venham fortalecer o processo terapêutico como fator de proteção. Então, às vezes eu estava sozinho em casa, o que fazia? Eu ia lá para o Esquadrão. Eu passava final de semana, era dia de folga, eu estava lá. Então eu estava vivenciando isso novamente, né? E hoje tem pessoas que vão lá vivenciar o processo terapêutico, né? Que ainda estão ligados dentro do programa. E você acha que com isso, de até passar por esses momentos de ficar sozinho, de ter essa... de se ver talvez sozinho mesmo, faz com que hoje você dê mais valor até para a família? Claro, isso foi muito forte, né? Porque uma das coisas, eu tinha inabilidade de lidar com dinheiro. Né? Então, o dinheiro é uma fonte de uso. Né? Porque a pessoa está com o dinheiro, acaba os gatilhos ali usando substância. Então, lidar com essa parte financeira, lidar com a solidão, né? Então, muitas das vezes eu estava rodeado de pessoas e estava me sentindo só. E, de repente, no processo terapêutico, eu estava só, mas me sentindo bem. Então, era o contrário. Muitas vezes eu estava sozinho, mas eu estava bem comigo mesmo. Quando eu estava com a droga, eu estava com muitas pessoas e não estava bem. Então, toda essa relação de você ir lá, pagar uma conta de água, pagar uma conta de luz, você ir no mercado, e, de repente, para uma pessoa que se recupera, isso tem valor. Porque ele sabe que um tempo atrás ele não estava cumprindo as suas exigências sociais, né? E retomando isso é importante. De ir no mercado, de repente do trabalho, de você chegar no horário de trabalho, acordar cedo e ir para o trabalho, sóbrio, e você perceber isso, escutar os pássaros cantando, né? De repente o sol, ou a chuva, ou aquele momento difícil que você está passando um dia mal, e você vivenciar aquilo sem uso de droga, a maior loucura que tem é isso. Né? E muitas das vezes a gente procurava a sensação doida na droga, sendo que o melhor da vida é você viver ela. E hoje eu reconheço. E essa motivação que a gente tem que passar para eles. Precisa de droga para você fazer as coisas. Hoje a gente brinca, se diverte, jogamos bola. E antes toda a droga estava envolvida em tudo. Hoje a droga não está envolvida mais na vida. Só que a gente leva uma vida melhor do que com a droga, né? Existem muitas pessoas que até entram no uso e às vezes pode até não desenvolver uma dependência química. Mas às vezes justamente por isso, por se sentir sozinho, por ser aceito, por... Enfim, a pessoa se sente até um vazio. E daí usa remédio, usa outras substâncias. O que essa pessoa precisa fazer, então, para ter essa virada de chave? Primeiramente, buscar um profissional, né? Isso é fato. Se não buscar o psicólogo porque tem um problema, você tem que buscar já uma ajuda terapêutica como fator preventivo, né? Então, a pessoa que vai buscar uma ajuda, geralmente ela já está passando por uma dificuldade, e a gente tem que ser ao contrário, né? A gente já tem que estar buscando isso para o nosso autoconhecimento. Então, às vezes as pessoas não estão usando droga, digamos, fumando crack, cocaína, mas estão pegando Rivotril, tomando demais, né? Estão ficando dependentes de medicação. Né? Então tem casos, infelizmente, que acontece isso, né? Às vezes a pessoa não consegue se adaptar novamente numa nova mudança de vida e acaba voltando para droga, para remédios. Às vezes a pessoa está fazendo um tratamento de depressão e acaba usando o álcool, né, como remédio. Ou pessoas que são dependentes químicos acabam voltando para a medicação. Né? Então, às vezes esses indivíduos eles têm que buscar ajuda. É o primeiro ponto. E é difícil porque as pessoas me perguntam, né? Inclusive hoje fizeram uma pergunta. Mas... ir no psicólogo vai ajudar, né? Eu não tenho problema, eu vejo que eu não tenho problema. E na realidade as pessoas pensam dessa forma, e não é. Você buscar o autoconhecimento é importante. Você se conhecer melhor, né? Você se conhecendo melhor, você tem fatores de proteção ali que você vai saber como agir, né? Então, é mais ou menos por aí. E as famílias também podem procurar ajuda, né? No último podcast nós conversamos um pouquinho sobre isso também, porque muitas vezes as famílias não sabem o que fazer ou estão doentes e também não sabem como agir. O psicólogo ou, enfim, algum outro profissional não vai ser somente para o dependente químico, para a pessoa que usa remédio, para a pessoa que faz um uso abusivo. Pode ser para outros membros da família também, né? Isso. É que o dependente ele vai se tornando dependente, né? Então é progressivo. Da mesma maneira que o dependente essa doença está sendo instalada,
a família vai se instalando a codependência. Então a família às vezes não sabe lidar, né, com o fator da doença em si e acaba adoecendo também. E aí tem famílias que infelizmente são muito disfuncionais. Então já a relação deles já está disfuncional e a droga é como se fosse o sintoma de uma família disfuncional. Então muitas pessoas às vezes vêm para um tratamento, o indivíduo para de usar droga, ele volta para casa, mas os problemas estão lá. Então se a família não buscar ajuda, esse indivíduo ele volta, né, para o seu sistema familiar e ele vai começar os conflitos novamente. E às vezes são famílias que vão acusar o indivíduo. Ah, mas você fez isso lá. Então começa a remoer o passado. Então a família vai adoecendo. Esse indivíduo ele vai se sentir culpado ainda, mesmo ele ter passado pelo processo. E ele acaba tendo recaída e a família também vai sofrer. Então o tratamento, principalmente do Esquadrão da Vida, e o que a gente sempre orienta até na psicologia, é o todo, né? O tratamento da família. Hoje, se fosse para elencar, colocar algumas características para que as pessoas até identifiquem o que é uma família disfuncional, de repente até para identificar a sua família também, como poderia ser colocado assim esses itens para fazer essa identificação? Uma família onde que tem muito pais autoritários, uma família às vezes que não tem diálogo, uma família que não expressa o amor, uma família que às vezes não tem um momento familiar aqui, vamos jantar junto, vamos almoçar junto, deixa o celular de lado. Então a comunicação é disfuncional. Então o filho tá passando de fase, então cada fase é como se fosse uma crise na família. Só que essa crise não é para levar para angústia, mas sim eu mudar o meu comportamento. Então, eu tenho um casal de filhos, eu tenho um filho com 6 anos e tenho a Rebeca que vai fazer 12. Então eu tenho numa fase o Gustavo e a Rebeca está em outra fase. Então, nessas fases, eu tenho que saber lidar. Então, eu vou ter que ser criança, um pouco com o Gustavo, e reconhecer que ele é uma criança de 6 anos e como que eu vou tratar ele. E da mesma forma, a Rebeca, pré-adolescente. Então, ela já tem uma certa autonomia e eu tenho que entender essa autonomia dela, uma liberdade assistida. Uma família disfuncional não entende as fases. Ela não consegue trabalhar essas fases e não consegue se comunicar com a família, com os filhos, né? E aí vai criando essa disfunção. E aspectos, às vezes, padrões de comportamento que já vêm de famílias anteriores, de família de origem. Então, a gente vai começando a reproduzir padrões de comportamento dos nossos pais. Então, uma família, a disfunção, ela já vem da família de origem. Então, é importante perceber o todo dessa família para reconhecer essa dinâmica familiar, né? Então, uma família disfuncional é não reconhecer as fases que estão vivendo. Um casal novo é uma vida conjugal, mas quando vem o filho, então como que já vai começar a mudar, é uma terceira pessoa que está na família, e aí se não souber lidar com as crises acaba tendo uma disfunção no relacionamento. Então até é importante identificar já até essa comunicação entre o casal. Sim, talvez o primeiro ponto eu tenho uma boa comunicação com o esposo, com a esposa, enfim, se for, né? Porque às vezes pensa assim, mas a minha família não é disfuncional, eu não sou separada. Eu tenho aqui, o meu filho tem a presença do pai e da mãe e não pode não haver relação com estar junto ou estar separado, sim, né? Sim. Tem famílias que vivem muito junto e são disfuncionais. Então entender esse aspecto, por isso que às vezes é um pano de fundo, né? A gente não enxerga, tem um ponto cego, a pessoa não enxerga ali. Que ali realmente pode ser uma situação disfuncional, né? E quando a gente vai falando sobre dependência química, entrando nesses pontos, a gente começa a pensar que a dependência química não surge do nada. Ela sempre vai ter um contexto, vai ter uma história envolvida, vai ter uma família por trás também. Então, às vezes, o adolescente, ele cresce, vira um adulto, desenvolve uma dependência química, mas não surgiu do nada, não surgiu só porque ele usou. Teve toda uma história que envolveu, né? Todo o processo. E da mesma forma que segundo esses autores, eles mencionam que realmente o sistema familiar é esse ambiente que pode favorecer o uso de alguma substância, uma pessoa se tornar dependente, porque o álcool no meu organismo ele vai funcionar de um jeito, no seu organismo funciona do outro. E, consequentemente, as outras drogas. Cada organismo vai diferenciar isso. Um sistema familiar, às vezes, ele começa a fundamentar esse uso, né, de substância.
de repente se instala uma dependência. Quando se instala, já passou um tempo, né? Só que, da mesma forma que é no sistema familiar que teve a disfunção, a família é o fator de proteção posterior a um tratamento. Então, quando a família se percebe, a família começa a ter um novo processo ali do sistema familiar, a família é essa ponte para a motivação. Então, onde que a gente se sente bem? É na família. Então, quando a pessoa volta para a família, né, ela começa a se sentir bem, sentimento de pertencimento. Por isso que na instituição, a pessoa entrou essa semana. Na próxima semana a gente tem visita, ele vai ter visita. É os laços familiares. Não tem como isolar ele da família. A família já participa do programa terapêutico. Porque a família ela tem um poder curador. Né? Quando a gente está cansado, onde que a gente quer chegar? É em casa. Tá com a esposa, tá com os filhos, abraçar o filho. Você passou um monte de situação, né, no trabalho. Mas a hora que a pessoa chega em casa, parece que a gente chega no porto seguro. Então a família funcional é quando a gente compreende isso. A nossa família é o porto seguro. E quando ele volta para o seio familiar, a família entende isso, ela dá o suporte. O indivíduo fala assim, pô, tô fissurado hoje, não sei o que eu faço. Ou tá ansioso. E a família entender essa dinâmica, ir lá e abraçar. Não, eu tô contigo, eu sei que não é fácil. Né? Ó, tô aqui, ó. Dando uma força. Ali não é o maior fator terapêutico. É quando a gente recebe um abraço. Então isso é fenomenal. Isso é importante dentro do processo. Né? Tanto é que a gente tem um processo lá de mandar carta. Né? Eles mandam a carta para a família manda para eles. E quando eles recebem a carta, tanto um como o outro, aquela ansiedade deles receber aquela carta. E a gente vê, é nítido quando ele não recebe uma carta. O ambiente familiar é poderoso, né? Você acha que o ambiente familiar, esse símbolo, né? Enfim, o espaço ali da família, até antes do tratamento, enquanto é adolescente, adulto, enfim, é o principal fator de proteção para a dependência química? Sim, família. É um dos fatores, né, primordial, família. E família pode ser diretamente a família de origem, né? Mãe, pai, ou esposa, filhos, e uma pessoa próxima, né? Pode se considerar. Né? Então eu vou me identificando com alguns papéis. Dentro da proposta terapêutica, o meu profissional, a psicóloga, ela se tornou parte da minha vida. O pastor se tornou parte da minha vida. Então eles se identificaram ali como fazendo parte dessa família. E aí quando eu reconheço que esse fator de proteção, além da família de origem, são as pessoas próximas, né? Que vem fortalecendo esse processo. Então pode encontrar aí pessoas até para ajudar nesse processo, né? Não necessariamente, às vezes também não tem... A pessoa nem tem mais pai e mãe. Isso, não tem ou, vínculo. Enfim, não tem... tem o vínculo fragilizado, rompido. Ela pode encontrar outras pessoas para ser esse apoio também. Exatamente. É que pessoas mais velhas do que eu já... Nossa, é um pai para mim. Eu não sou tão velho assim, né? Mas... já adotou vários. Já adotou vários. E aí se percebe... Tem uma situação que assim, aconteceu muito forte na comunidade, que eu lembro até hoje de vários. Uma vez o rapaz estava falando assim, nossa, estou com saudade do meu pai. E ele falou isso para mim, e ali eu estava no fator terapêutico ali, eu falei, então vem aqui, deixa eu dar um abraço. Daí eu peguei e dei um abraço nele. Esse rapaz, ele terminou o processo terapêutico, né? Hoje ele está recuperado, acho que está com 10 anos sóbrio. E quando eu encontro ele, ainda vou visitar ele, conheço ele, ele mora em Paranaguá, mas quando eu vou visitar ele, ele lembra do abraço. Nossa, aquele abraço que você me deu. É porque ele estava com saudade do pai. Ali o pai dele não estava presente. Mas ali eu fiz o papel do pai. Então a instituição é fazer esse papel de pai também. É fazer o papel da mãe. Ou uma outra cena é quando o filho fala assim, nossa, minha mãe nunca me abraçou. Ou a mãe fala, o meu filho nunca me abraçou. Mas e a senhora, já deu um abraço nele? Então por que a senhora não abraça hoje? Por que você não fala algo hoje para ele? Porque geralmente a pessoa está esperando que alguém faça isso pra gente. E a gente está ali esperando algo. Por que a gente não vai lá e não dá um abraço? Por que a gente não manda a carta? Porque a gente não faz uma ligação. Então, a gente valorizar esses momentos é uma família funcional. É que o amor que vai transformar, né? E o amor tem ações. Às vezes um abraço foi um gesto. Eu não falei nada. Mas o abraço, a mente dele estava onde? No pai. O sentimento no pai. E ele recebeu aquilo e foi uma chave que virou na vida dele, né? Às vezes até ter aí, não sei se humildade é a palavra, mas ser aberto
para ter esses gestos, né? Ah, eu não vou ceder porque aconteceu muita coisa, ou eu passei por muita coisa, e às vezes nenhum dos lados quer ceder, e os dois querem esse encontro, e ninguém cede por orgulho. Quebrar o orgulho talvez seja importante, né? Sim. É reconhecer, né? Reconhecer o papel que está exercendo, né? Então, a humildade tem a ver de eu reconhecer isso. Então, uma mãe está lá com um filho. A mãe gerou esse filho, né? Orou pela vida dele e de repente ele está usando droga. Você não pode abandonar o seu filho, né? Tem que colocar ele no processo terapêutico. Então não vamos esperar que o filho, vamos esperar ele ficar melhor para ele poder dar um abraço. Vamos esperar ele ficar melhor para dizer que eu amo. Não, já vamos começar já, né? E as famílias às vezes vão deixando isso de lado, né? Hoje a tecnologia tem afastado as famílias, né? Isso acaba sendo uma dificuldade. A criança já nasce mexendo no celular. Aí vai comer, tá assistindo celular, porque é a forma que fica paradinha, que fica quietinho, que todo mundo consegue conversar. E conforme vai crescendo, cada vez mais a tecnologia tem tomado conta, né? Como cuidar de tudo isso e conseguir ter esse manejo para não privar totalmente, mas não ceder totalmente. E já tem tratamento para dependência tecnológica, né? O digital, já tem tratamento para isso, né? Tem muitos autores que já estão trabalhando nessa questão aí, porque são as pessoas que vão vir com vícios diferentes, né? Não só com a droga em si, mas a tecnologia. E durante as fases ali da infância, adolescência, de modo rápido, como que os pais podem ter esse cuidado aí pensando em tecnologia? A liberdade assistida, né? Então, tá horário, desliga a internet, né? Faça um acordo com o filho. Né? Porque de nada adianta chegar arbitrário por filho, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. É acordo, você tem que exercer acordo com ele, senta com ele vai sentindo o papel que você está exercendo como pai ou como mãe, fazendo os acordos. Meu filho, então tal horário, é nesse horário que você vai poder jogar depois da lição, fazer os acordos e conforme realmente a idade, né? Então, realmente, cada idade é uma fase diferente. Então, tem que reconhecer também essas fases, né? O fator de proteção é esse diálogo nos acordos, né? Conversando sobre tudo isso, eu não sou mãe ainda, mas eu vejo o quanto o pai e a mãe têm um papel que é importante, que é fundamental, que exige um cuidado, uma dedicação e um estudo também, né? Para conseguir desenvolver e ter sucesso ali dentro da criação dos filhos, né? A gente nasce com o instinto, né? Materno e paterno. Mas não vem o manual, né? Não vem o manual. O que é universal é aqui, né? É universal. Você pode ir em qualquer lugar, a criança está ali. Mas a cultura, o autocuidado, toda a família é de um jeito, né? Então vai vir mais uma pessoa nessa família. A gente vai acolher esse indivíduo, ele vai formar esse indivíduo. As crenças são formadas, né, da infância, na primeira infância. Então, os pensamentos têm a ver com as nossas crenças, da forma que a gente pensa. Então, fundamentar um sistema familiar funcional é você também ter crenças de emoções positivas, né? Então, não crescer com sentimentos de rejeição, né, ou que não vai dar certo na vida. E, às vezes, infelizmente, tem famílias que escutam isso quando era criança. Você não vai dar certo na vida desse jeito. E aí está sendo implantada uma crença, né? As palavras têm poder, né? Então, isso fica muito forte. Então, da mesma maneira, a gente fazer uma ação contrária. A gente sempre está validando, motivando, fortalecendo o processo terapêutico para deixar a criança livre para realmente viver uma vida feliz. E voltando ali um pouquinho dentro do teu trabalho, né? Como que você se sente hoje podendo ajudar outras pessoas, tanto no Esquadrão da Vida, quanto nos atendimentos particulares que você faz também? Como que é essa sensação para você de conseguir contribuir e acessar a vida da outra pessoa de forma positiva? Uma das coisas assim na psicologia, a parte da dependência química, é algo assim que é satisfatório, né? Porque você vê uma pessoa que se recuperou, mas também a gente vê pessoas que recaem. A gente aposta na vida daquelas pessoas. Isso não está atendendo só por questão financeira, mas existe um propósito nosso em relação a isso. Então, dentro da comunidade, a gente vê muitos casos que dá certo e é isso que nos motiva, né? Então, a gente tem uma sensação assim, a gente
eu tô fazendo parte de algo. Tô fazendo parte de algo na minha vida. Então, escolher uma profissão, né, não foi só, digamos, para a questão financeira. É realização pessoal, isso é fato. A gente quer realmente ter uma qualidade de vida melhor. Mas o fator realmente de você fazer algo para a vida da pessoa, para o outro, né? E tanto no consultório também acontece isso muito, né? Tanto adolescente como um adulto, perceber que foi acendida uma luz ali, foi virada uma chave, a pessoa começa a entender um pouco a sua vida. E aí ele traz essas reflexões, né? Os insights do processo terapêutico. E você vê ali que está atingindo o objetivo. Às vezes de pacientes que querem continuar uma vez por mês, então você vê que já deu o processo de alta, só que a pessoa ainda quer continuar de alguma forma, né, de tempos em tempos. Então você percebe que a pessoa realmente se sente segura em estar... Criou um vínculo já, né? Cria um vínculo, né? Então isso é muito gratificante, né? Trabalhar com vidas é gratificante. Tem os seus desafios, mas Ontem eu ainda comentava sobre isso, quanto que trabalhar com pessoas é enriquecedor, né? Você aprende e, enfim... convive e tem tantas histórias, vale a pena, né? Vale a pena. Assim, a gente vai falando e vai vindo um flash, assim, de casos, assim, que a gente atendeu, né? E que passou pela instituição, né? Pessoas que tiveram momentos de reflexão muito forte, assim, dentro da proposta terapêutica. Então, é muito enriquecedor isso. Que legal. A gente já está se encaminhando aí para o final do nosso podcast. Legal. E eu quero que você aproveite esse momento e deixe um recado para o pessoal que nos acompanha. Pode olhar para essa câmera aqui. Quero dizer uma coisa que realmente há uma luz no fim do túnel. É importante reconhecer a sua capacidade, o seu talento, os seus dons, despertar em você algo novo. Tenho certeza que pode chegar essa informação para você que pode estar sofrendo com algum tipo de problema. Eu quero dizer que realmente vira essa chave na sua vida que a tua história vai mudar. E talvez amanhã depois você vai estar aqui, ó, conversando com a Isa no podcast do Esquadrão da Vida, falando da tua recuperação, né? Acredito que vai dar certo. Que bacana, foi uma conversa muito boa, nosso segundo episódio aí do Resgatando Vidas podcast. E agora eu quero falar aí de um evento, porque no Esquadrão da Vida a gente é muito ativo, né? Exatamente. A gente sempre tá inovando e fazendo várias coisas. E a gente vai ter o nosso 8º Resgatando Vidas na corrida. Eu quero mostrar a nossa medalha. Pode ser nessa câmera aqui? Então, olha, essa é a medalha da corrida que vai acontecer na semana que vem, no feriado do dia 15. Cristiano vai correr 10 quilômetros, ele falou. 10 quilômetros. Aqui é o nosso troféu também. Então, faça sua inscrição, venha participar. É corrida de 3 km, 5 km, 10 km. Ah, mas eu não corro. Você pode caminhar também. Então, não tem desculpa, todo mundo está convidado a participar. Tem corrida kids, é aqui no Esquadrão da Vida em oficinas, a partir das 8 horas da manhã, no dia 15 de novembro, quarta-feira, é meio de semana, ninguém vai emendar o feriado porque é na quarta, então não vai fazer nada, vem aqui participar, promover a saúde e fazer uma grande celebração com a gente. É a comemoração dos 45 anos do Esquadrão da Vida, desde 1978. A comunidade terapêutica tá ajudando aí muita gente de Ponta Grossa, região e todo o país também. E claro, as nossas canequinhas aqui, ó. Obrigado, Deus, e gratidão. Vocês podem adquirir conosco também. E não deixem de compartilhar esse podcast. Conhece alguém, tem um familiar, um amigo, um vizinho que precisa, de repente, ouvir tudo que a gente conversou aqui? Compartilha esse podcast, vai ser muito bom aí ajudar outras pessoas, porque esse é o nosso objetivo, resgatar vidas. Então, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Nós nos encontramos em breve em mais um episódio do Resgatando Vidas podcast. Até a próxima!